destes, só queria ver se Aparece o bacalhau? parece, não totalmente, mas... Queres que eu ande mais para a esquerda? E nós mas sim, aí está bom, está bom. no outro dia também gravámos aqui para uma coisa qualquer, já não lembro porquê. Mas é mesmo porque, como ele está um pouco mais acima, a única coisa que eu posso fazer é tentar subir a câmera e ver se apanha a maioria do bacalhau. Mas dá para perceber também que é um bacalhau. Sim, dá. Então sentar, não, vou estar aqui, só para a minha cabeça não aparecer no reflexo Do vidro. Mas se eu estiver aqui não aparece. Isto é uma coisa simples, é basicamente, nós também vamos falando, a ideia é apresentar a empresa um bocadinho. Ok. E depois nós vamos falar um bocadinho, não só sobre a lograde, mas também sobre o bacalhau no geral. É basicamente tentar abordar temas que sejam relevantes. Ok. Seja a evolução do bacalhau de há uns anos para cá, seja a procura pelo bacalhau, os preços do bacalhau, a escassez do bacalhau. Portanto, isso depois aí também certamente sabes muito melhor que eu quais é que são os maiores problemas que enfrentam. Sim. É ir por aí. Se eu me lembrar de alguma coisa que me pareça importante, também pergunto. Perguntas. Pronto, é um bocadinho... Pronto, então começando aqui pela lograde. A lograde faz este ano 38 anos. Foi constituída em 87 pelos meus pais. A própria palavra lograde significa a junção de duas famílias, da família Lucas com a família Grade, da parte da minha mãe, e portanto é a junção da família Lucas com Grade que dá a palavra lograde e não lograde, como por vezes algumas pessoas falam. Nós dizemos sempre que somos portugueses, portanto é lograde e não lograde. Em 97 os meus pais construíram a primeira unidade de produção. Em 2007 aumentaram essa unidade de produção que é em Taveiro. Em 2017 inauguramos a segunda unidade de produção que perdemos o ano passado no incêndio de Abril. E o ano passado também, um mês após o incêndio de Abril, inauguramos aquela que seria a nossa terceira, mas que é agora a nossa segunda unidade de produção, também aqui em Coimbra, nos Casais do Campo. Todas as unidades de produção da Lograde são, digamos, independentes, ou seja, elas não repetem processos, o que fazemos em cada uma delas só fazemos nessa unidade. Portanto, quando nós perdemos a unidade de Torre Vilela no incêndio, acabámos por perder processos que nós não conseguimos replicar nas outras unidades e que agora nos obriga a subcontratar essas partes de processos em outras fábricas que não da Lograde. Nós contamos de inaugurar, ou de, pelo menos iniciar a construção dessa unidade que perdemos muito em breve, se possível ainda este ano, para tentarmos durante o próximo ano ter essa unidade pronta. Em termos de bacalhau, em termos de setor, nós temos vindo nos últimos, eu diria, 5 anos a uma redução de cotas, ou seja, a quantidade de bacalhau que se pode pescar em todo o mar do Atlântico e nos diferentes países tem vindo a cair drasticamente. De cerca de 1.140 toneladas que se podiam pescar em 2021 para 2025, está estimado que só se vai conseguir pescar um pouco mais de metade, portanto, à volta de 650 mil toneladas, o que, obviamente, havendo menos quantidade pescada, há menos oferta no mercado, havendo menos oferta e a procura mantendo-se e até aumentando, porque existem outros países, outros consumidores que, entretanto, descobriram o bacalhau e acabam por procurá-lo. Menos oferta, procura igual ou até crescer, o preço, obviamente, que sobe. Esta diminuição de cotas é devido à questão da escassez do peixe? São os cientistas de cada país é que decidem se pode pescar mais ou menos. Por exemplo, para 2025, na Islândia praticamente não há redução de cota, está relativamente estável, mas na Noruega e nos outros países há uma redução de cota, mais uma vez, à volta de 20%. E, portanto, tudo isso somado acaba por fazer com que, desde 21 até para o ano, haja quase 50% de redução de cota.
seja, vamos ter um pouco mais de metade daquilo que havia em 2021, que não é assim há tanto tempo. Além disso, também nos últimos 2, 3 anos, o que tem acontecido é uma redução do tamanho do bacalhau no mar, ou seja, o tamanho do peixe que se pesca é menor do que aquilo que se pescava, se calhar, há uns 4 ou 5 anos. Peixe muito grande, cada vez é mais escasso, sendo mais escasso, mais caro fica e menos existe para oferecer. E nestes mais de 30 anos de atividade, o que é que tu sentes que têm sido as maiores diferenças ou os maiores fatores que têm mudado face ao bacalhau? Seja na pesca do bacalhau, seja também no tratamento do bacalhau? No mercado em si, ou seja, no consumo, tem existido efetivamente uma grande diferença. Há 30 anos atrás, aquilo que se vendia era o bacalhau salgado seco inteiro. Portanto, aquele bacalhau como todos nós conhecemos, como temos este aqui. Entretanto, nos últimos anos, o que tem acontecido é que cada vez mais nós pegamos no bacalhau como está, cortamos e vendemos só os rabos, ou só os lombos, ou só as abas, ou só o cachaço. Portanto, tanto seja em salgado seco, como em demolhado ultracongelado. Obviamente que o demolhado ultracongelado pronto a cozinhar, para o consumidor tem vantagem que não necessita de passar pelo processo da demolha, e isso acaba por ser muito mais prático para o consumidor. Além disso, também fazendo o corte das peças, acabamos também por entregar ao cliente a parte que ele mais aprecia. Eu só gosto de rabos, eu só compro rabos. Eu só gosto de lombos, só compro os lombos. O que há 20 ou 30 anos atrás isso não existia sequer. Em termos, obviamente, de pescas também há uma evolução em termos de técnicas de captura, cada vez com melhores sonares e com equipamentos cada vez melhores. Mas existe também um aumento, isso nós temos notado, um aumento de procura em países onde era impensável haver consumo de bacalhau. A Arábia Saudita era impensável haver consumo. Existe mesmo pouco, mas existe algum consumo. Obviamente que os grandes consumidores de bacalhau continuam a ser Portugal, como grande consumidor, Brasil, Espanha, Itália. Esses são os grandes consumidores de bacalhau, mas portugueses, espanhóis, italianos estão espalhados por todo o mundo. Não é? E, portanto, acabam também por haver consumo de bacalhau. Mas o português é o maior consumidor de bacalhau neste momento? De bacalhau como nós conhecemos, ou seja, da espécie que nós consumimos, que é o Gades morua, sim, somos. O Brasil consome muito bacalhau, mas muito dele não é o bacalhau, o Gades morua, que é o do Atlântico. Consomem outros peixes parecidos da família com o bacalhau, mas que não é o nosso bacalhau. Um paloco, um arinca, um zarbo, um linga, isso é o que o brasileiro consome. Nós cá em Portugal não. Nós cá em Portugal praticamente só consumimos bacalhau do Atlântico. A mim uma coisa que me fascina no bacalhau é que é um produto tão português que de português não tem quase nada porque nós não temos o bacalhau nos nossos mares. Nós tivemos que ir buscar longe e depois tornámos um produto super português e que nós fazemos dele 1001 coisas e se calhar outros países nunca fizeram e se calhar continuam sem fazer. Nós devemos ser dos únicos que faz este processo de cura, não é? Sim. A cura como nós fazemos portugueses, obviamente que os noruegueses também fazem, mas para depois exportar, não é para consumir, mas nós portugueses, efetivamente, temos o saber fazer do processo produtivo. O bacalhau que é consumido em Espanha, a grande maior parte, eu diria 95% ou mais, não é igual ao nosso bacalhau. É peixe com menos tempo de cura, com alguns químicos, enquanto em Portugal a maior parte do consumo é bacalhau 100% natural, só com sal, e que isso em Espanha ou Itália não é comum. Portanto, nós continuamos a consumir o bacalhau de uma forma bem tradicional. Obviamente depois há aqui sempre algumas nuances ou alguns produtos que até eram para a Espanha ou para a Itália, mas depois acabam de vir para Portugal, mas mesmo assim a percentagem é muito baixa. Por acaso, também não sei se saberás, mas existe um registro bem definido de como é que surgiu o bacalhau em Portugal, da maneira como nós consumimos hoje? Aquilo que dizem é que, na altura lá está das descobertas, o bacalhau efetivamente era um produto que era
era fácil de armazenar, mas os bascos, na altura, que foram os pioneiros a descobrir o bacalhau. Portanto, eles, em algum momento, foram buscar o bacalhau ao norte da Europa e acabaram por descobrir que aquele peixe securado, com sal, que acaba por ter um paladar bastante interessante e um tempo também de vida também muito elevado. Portanto, foi por aí, sobretudo os bascos, e depois os bascos passaram para os portugueses essa técnica de conservação. Okay. Assim, se conseguir de uma forma muito resumida, quais é que são os processos pelos quais o bacalhau passa quando chega ao logrado? Como é que ele chega? Já percebemos como é que ele sai, não é? Mas como é que ele chega e o que é que tem que lhe fazer para ele? Olha, eu costumo dizer na brincadeira, porque, como tu sabes, o Rio Mondego passa já aqui. Nós estamos a 100 metros, digamos assim, do Rio Mondego. E costumava dizer na brincadeira que se existisse bacalhau, e infelizmente não há aqui no Rio Mondego, nós na logrado teríamos, porque atualmente não temos por causa da questão da fábrica que perdemos no incêndio, nós teríamos capacidade de processar todo o bacalhau desde que sai da água até estar pronto a ser consumido no consumidor. E basicamente os processos que nós fazemos ou fazíamos aqui, nós fazemos o processo da escala, portanto pegar no bacalhau, abri-lo e salgá-lo. Caso não seja feito esse processo na Noruega ou na Islândia, portanto nós podemos fazê-lo na logrado, o processo de escala e salga. Depois manter o peixe em cura durante o tempo que nós definirmos, dependendo, obviamente, do destino que lhe queremos dar. Fazemos o processo da secagem, fazemos o processo do corte, fazemos o processo, obviamente, da calibração e da separação, para saber se são lombos, são postas e tudo mais. E depois fazemos o processo da demolha e da ultracongelação para ir para o consumidor enquanto pronto a cozinhar. Mas, basicamente, nós temos aqui, eu diria, 3 grandes famílias. Temos o bacalhau salgado seco, seja inteiro ou seja posteado. Depois temos o bacalhau, ou as especialidades do bacalhau, que aí são, sobretudo, normalmente não são secas. Aí estamos a falar das caras, estamos a falar das línguas, dos chames, estamos a falar das bochechas. E depois temos, que isso é em salgado verde, sem ser seco, e depois temos a outra grande família do bacalhau demolhado ultracongelado, que já está posteado e já está pronto a ser cozinhado. Portanto, nós na logrado nós temos capacidade, ou teríamos, a questão mais uma vez do incêndio, para fazer todos estes processos. Atualmente aquilo que nós não fazemos é a descongelação, a escala e a salga, e a demolha e a ultracongelação. Mas em breve contamos voltar a fazer. E já vimos como é que tem sido a evolução até agora do bacalhau, mas qual é que tu sentes que será o futuro do bacalhau? O futuro, obviamente, que a nós nos preocupa se as cotas de pesca continuarem a cair como têm caído. Mas aquilo que nós achamos é que cada vez mais que temos que trazer para o mercado produtos de maior valor acrescentado. Porque se eu tenho menos quantidade, eu tenho que acrescentar mais valor para poder, obviamente, continuar a ter a empresa. Portanto, o que eu acho é esse o caminho. Nós, por exemplo, nós estaremos para lançar, muito provavelmente ainda este ano, um produto novo de mais valor acrescentado, precisamente porque se há menos, o produto vai subir, mas o consumidor que vai ter disponibilidade financeira para pagar também é um consumidor que quer um produto mais diferenciado e que lhe acrescentemos algo mais. E, portanto, achamos, se continuar na redução de cotas como tem acontecido nos últimos 4, 5 anos, achamos que é isso muito provavelmente que vai acontecer ao mercado. A pergunta que não quero calar é: todos os restaurantes deste país servem bacalhau, mas servem bom bacalhau e fazem-no bem, ou a maioria não serve bom bacalhau? Não. Se for da lograda, eles servem muito bom bacalhau, servem o melhor bacalhau. Se não for da lograda, tem muito bom bacalhau, mas podem não ter tão bom bacalhau. Não, fora de brincadeiras. O grande segredo, se é que é segredo, sobretudo na restauração e sobretudo naqueles restaurantes que consomem bacalhau salgado seco, e eu acho muito bem que o consumam, seja o bacalhau tradicional como todos nós portugueses conhecemos. São cada vez menos. São cada vez menos. Mas os especializados, eles utilizam bacalhau salgado seco. Claro. Mas o grande segredo é precisamente esse, é a demolha. Temperatura,
e o teor de sal com que depois fica o produto. E na demolha a coisa é simples, é só manter a água o mais fria possível. E além disso, nós enquanto logrado, nós não temos, porque isto depois há sempre várias teorias, isto é como marcar um penalti. Como é que se marca melhor um penalti? Epá, desde que a bola entra, para mim está bem marcado. Mas na demolha há aquelas teorias de, epá, coloca-se o bacalhau e muda-se a água de 5 em 5 horas, ou de 6 em 6 horas. Para nós na logrado esse não é o melhor processo. Para nós logrado o melhor processo é água fria, obviamente sempre, e só mudar a água uma vez por dia. Aliás, nós na Logrado nós desenvolvemos um gadget que auxilia precisamente a demolha do bacalhau, em que diz à pessoa quando é que deve mudar a água, dá-lhe um aviso se a água estiver mais quente do que é suposto e além disso dá-lhe quando é que está no ponto que ela selecionou. E podemos ter selecionado 3 pontos de sal. Um pouco salgado, médio salgado ou um pouco mais salgado. Mas o grande segredo é, sobretudo, a temperatura da água. Mas eu, por acaso, falaste nos restaurantes especializados, eu acho que há um fenómeno muito interessante que é... Há muitos restaurantes que servem bacalhau. O bacalhau nesses restaurantes não é nada barato, o bacalhau é um produto que, por sinal, é caro. Mas nos restaurantes especializados, em que o bacalhau é seco e demolhado, é mais barato do que o bacalhau em restaurantes que é bacalhau... E porquê? Congelado. Porque o bacalhau... Vamos pensar. Nós, quando estamos a vender a algum restaurante ou a alguém um bacalhau pronto a cozinhar, demolhado, ultracongelado, há aqui um processo, há aqui um custo industrial que tem que ser pago, não é? Enquanto se for demolhado em casa, há o corte, há a demolha, há o armazenamento, há tudo associado. Obviamente no seco também há o armazenamento, mas o custo produtivo da demolha do corte e da demolha, conforme passa para o cliente. E aí ele consegue ter um custo... Desculpa, é o alarme da minha casa, eu tenho mesmo que atender. Sim? Falhou a energia. Por isso é que a minha filha não estava a ligar. Está sem luz. Outra vez. Mas, efetivamente, um restaurante, quando compra bacalhau salgado seco, ele consegue ter aqui uma redução de custo e consegue aproveitar também os rabos, ou as abas, ou as badanas, porque quando vendemos só a parte do lombo, naturalmente há aqui um preço que o consumidor tem que pagar, porque eu vou ter que vender os rabos e as badanas mais barato do que eu vendo os lombos. E, portanto, é esse equilíbrio que é necessário ter. Enquanto o restaurante, quando compra um peixe inteiro, ele próprio faz essa gestão e consegue ter um maior equilíbrio. Além de que ele compra, porque o bacalhau, quando é o processo da demolha, temos aqui um crescimento, no mínimo, na casa dos 25%. Portanto, ele compra 10 kg de bacalhau, mas depois tem 12,5 kg. Portanto, ele consegue... O bacalhau custa-lhe 10 euros o quilo seco, mas depois, em vez de lhe custar 10 euros o quilo, vai-lhe só custar 7,5 euros ou 8 euros, porque compra 10 quilos, mas depois no final tem 12,5 kg. E por isso é que muitas vezes os especialistas que compram bacalhau salgado seco, também pela sua rotação, acabam por ter um preço mais competitivo, ou um pouco mais competitivo. Há alguma região do país onde tu sintas que há melhor bacalhau do que no resto do país? Isso eu não te consigo dizer. Agora, onde tradicionalmente existe mais consumidores especialistas é, efetivamente, no norte de Portugal. E eu diria de Aveiro para cima, ou do Porto, inclusive, para cima. Aí é onde nós sentimos, mesmo quando nós estamos a vender produto, nota-se que as pessoas procuram um peixe com mais tempo de cura, um peixe de maior... Se bem que o tamanho, ser maior não significa que seja melhor. Isso não tem nada a ver. Um lombo fino não tem nada... Pode ser, em termos de qualidade de produto, um lombo mais fino pode ser melhor do que um lombo mais grosso. Não é por ser muito grosso que é melhor. Agora, a maior parte do consumidor prefere também, por uma questão visual, só visual, prefere um lombo mais grosso do que um mais fino. Mas isso... Há aqui uma pergunta que eu te vou fazer, mas também respondes se quiseres, eu também não preciso ir para o vídeo. Há alguns restaurantes que tu adores comer bacalhau?
Não, sabes que eu, enquanto cliente da restauração, uma vez com os meus pais, quando eu nasci, os meus pais tinham um restaurante. Eu tenho um tremendo respeito por eles, porque o trabalho que eles fazem e o sacrifício que eles passam, eu sei o quanto custa, porque os meus pais tiveram um restaurante durante muitos anos. E, portanto, eu nunca critico o trabalho de um restaurante, porque sei todo o custo que eles têm, desde o pessoal, desde as obrigações que têm legais e tudo mais. Portanto, eu nunca faço absolutamente nenhuma crítica. Para mim só lhes dou-lhes valor ao trabalho desenvolvido por eles. Agora, tenho algum especial onde vá comer bacalhau? Tenho. Aqui o nosso refeitório, aqui a nossa cantina, aqui da Logrado. Nós temos uma cozinha fantástica, cozinheiras fantásticas e, portanto, é o sítio onde eu mais gosto. Não está aberto ao público em geral, só que se nos vierem visitar. Boa resposta. E temos também, obviamente, se eu não disser isto, ele mata-me, não é? Porque o Diogo Rocha, como chefe embaixador da Logrado já quase há 10 anos, obviamente que os pratos do Diogo são sempre muito especiais. E agora, no Mesa de Lemos. E o Culo também, obviamente, o Culo também é um restaurante relativamente recente, mas que está a fazer um trabalho fantástico mesmo, em manter toda a tradição do bacalhau, que muitas vezes se tem vindo a perder aqueles pratos mais clássicos, e muitas vezes as pessoas só querem inventar um pouco, que acho que bem que se invente, mas nunca nos podemos esquecer das nossas raízes e daquilo que é o saber fazer da nossa tradição. Não sei se queres abordar mais algum tema, alguma coisa que aches relevante, Não. Seja a parte do bacalhau. Não. Eu, se calhar, vou-te só fazer assim. Eu vou-te passar muito rápida, 10 minutos no máximo. Nós temos aqui uma pequena apresentação e até pode ser que tu encontres aqui algumas imagens que possas colocar da parte do processo esportivo, porque agora, enquanto eu estava a falar, podes colocar a minha... Sim, mas isso depois também eu tenho que filmar no máximo lá em baixo para aparecer. Para aparecer. Porque agora, nós a esta hora também, eles já devem ter parado... Passadoras. Pista, se achar e não sei o quê. Faço entrevista. A segunda. Eu não faço mais nada. Aquilo que está a fazer, em termos de manter a tradição, manter o prato, hoje em dia é muito caro, não é? Fácil. Não justifica. Pois é. Começas a ter excedentes. Tens que equilibrar a coisa. Já tenho que vender a operação. Mas o passa 30 metros. Isso assim, vai-nos varrer a fábrica quase metade. A fábrica está tudo bem, tem que deixar espaçamento porque é uma construção nova. Então agora, esta semana para a próxima semana, mesmo agora, ainda há para paredes até. Só que os gajos aí estão a dizer que é uma construção nova. Então, tanta coisa que temos que fomentar, não é construção nova, mas são construções. Bem, vamos. Rui. O uniforme. Uniforme. Rui, para ti é um L, não é? Sim. Estou bem. Jorge, para ti é um XL, não é? Aí. As pessoas acham que eu visto por causa daquilo que eu pouco. Também comes pouco. Sim, mas... Que As touquinhas, não é? as boininhas. Vocês aqui chamam boinas, não é? Boinas, é. Mas vais ter? Opa, tivemos a tirar, tenho só 30 e tal quilos. E nós tínhamos isto e o responsável de produção disse, o que é que eu faço a isto? E disse, olha, coloca-me isso em meio quilo para ver como é que Só tens 30 quilos também, eu fico com isso. Pronto. São 33 quilos. Eu agora vou meter as tripas que tinha, igual, e Então gasto pronto. isso. Está bem. Não me precisas vender. Pronto, está bem. Bacalhau desfiado. Nós fazemos ali, nós temos uma sala de apunhetagem, em que todos os meses temos a eleição da Miss Cunheta.
Quem é que faz ali mais? Em cima, aquele em cima. Olá, boa tarde. Quem é que faz mais? Portanto, temos a Miss Punheta Janeiro, Miss Punheta Fevereiro. E há algum prémio que lhe das? Ou... Não, foi o prémio de produtividade. Isto é um trabalho... Eu acho que não. Acho que isso não se vai fazer agora. A quantidade é... Porque a quantidade também é muito menor. Porque face a 21, nós para o ano há uma redução de cota de quase de metade, face a 2021. E em 21 podia-se buscar 1.150 toneladas. Para 2025 está previsto para aí 650 mil toneladas. Ou seja, é um... Mas porquê? Para os cientistas, redução de cota, sobretudo no Mar da Noruega, no Mar do Norte, aí é que há uma redução. O que é que isso tem para ti enquanto impacto? Não só nas vendas, uma dificuldade tremenda de abastecimento, em que tu tens que ter a certeza absoluta que estás com o parceiro certo em termos de origem, em que, ok, assumimos que há aqui uma redução de cota, mas que mesmo havendo essa redução de captura, tu tens a coisa, ou tentas ter a coisa minimamente equilibrada. E aquilo que tu tens que fazer é, obviamente tens que acompanhar em termos de preço, não há volta a dar, é mesmo assim. E isso pode normalmente oscilar uma redução desse tipo de cotas em... Pode oscilar de uma forma um pouco empírica, baixa 20% de cota, sobe 20% o preço. Sim, mas isso era o que matematicamente se faria, não é? Mas se baixas 20% da cota, quer dizer, apanhas menos 20%, mas mesmo aquilo que apanhas pode não ser aquilo que tu pretendes. Claro, que é o que tem acontecido, a redução do tamanho do peixe em si. Porque ainda no outro dia estava a falar com um cliente e ele estava a dizer: mas vocês escolhem só se querem comprar o peixe? Não. A gente compra aquilo que ele apanha. Se apanha peixe mais pequeno do que a gente quer, olha... Tens de comprar? Azar. Tem que ir para o mercado. Tens que arranjar a forma do mercado. Aqui o que chega é o quê? Aqui tem salgado verde inteiro. Aqui faz o processo da secagem, o processo da desfia, o embalamento do salgado seco inteiro e embalamos aqui também as especialidades. Portanto, estamos a embalar os chamos, as tripas. Sim. É aquilo que nós estamos aqui a fazer. Salgado verde é o bacalhau antes de ser seco. Só está salgado, não está seco. Ou cá, ou seja, depois de escalado é salgado, a partir desse momento é salgado, chamamos salgado verde. Este aqui desfiado, ele é desfiado seco. Ele é peixe inteiro, em que nós desfiamos seco, sim. Vamos continuar? Ele chega assim. O Islândia chega assim, ok? Aqui o que estamos a ver é um peixe que nós recebemos o ano passado, data de produção 23, portanto, no ano passado, olha, curiosamente foi pouco antes do nosso incêndio, que foi embalado na Islândia. Portanto, este peixe há de nos ter chegado pouco depois do nosso incêndio. E caiu aí, que não tinha estoque nenhum, e eu tinha que decidir, ou guardo algum para o vintage de 24, ou vou já utilizar, porque não tenho, na altura não tinha matéria-prima. Portanto, aquilo que decidimos fazer foi, vamos guardar metade do vintage que nós habitualmente consumimos, ou que temos disponível no mercado. E na altura nós etiquetamos logo o peixe a dizer, ok, este vai ser vintage para 2024, porque esta altura do ano é a melhor altura, em que o peixe está mais gordo, antes da desova, e vamos já ver aqui o peixe, que hoje, curiosamente, estamos... O vintage vai ser o bacalhau curado mais tempo. 20 meses de curado. Ele aqui está a ser curado? Ele aqui está a ser curado, ele está em sal, teve 17 meses em sal, e agora ele vai ser seco este mês, mas ele só vai para o mercado em novembro. Estavas-me a dizer há pouco que o vintage vai ser diferente em tudo, sabor, textura, cor... Não tem nada a ver. Tu estás a consumir um vintage ou estás a consumir um bacalhau normal, tu encontras muito mais coisas num vintage do que num peixe normal. O normal é mais ou menos quantos meses de cura? Eu diria, nós em termos de logrado, nós temos, no mínimo serão 3 meses, mas a partir daí, por exemplo, ao culto, normalmente nós procuramos ao máximo dar o máximo de tempo possível, e como é uma coisa também muito específica em termos de tamanho de peixe, em cada vez, conforme eu vos disse há pouco, também há menos quantidade, mas o objetivo é sempre procurar deixar o maior tempo possível de cura para termos, obviamente, um produto diferenciado. Mas achas que nas grandes superfícies, em média, o bacalhau que se vende já ultracongelado deve ter mais ou menos quanto tempo de cura? Isso aí eu diria, no máximo, até 3 meses de cura. No normal, sim. Entre 1 mês a 3 meses. Esse é o
o que roda mais. Aliás, podemos começar aqui. Eu vou pedir para nos arranjarem um peixe com pouco tempo, ou com menos tempo, mas logo aqui tu vês, Então, nota-se. isto não é cor amarela, não é cor amarela, mas tu vês logo, em termos de cura, Sim, tu notas aqui. e obviamente normalmente, todo este cuidado que estamos a ter também é um cuidado especial, porque estamos a falar de um produto muito diferenciado, e portanto há que ter atenção a todo o peixe, a todo o detalhe, para termos a certeza que depois quando ele vai para o mercado temos o melhor produto do mercado. Isto é como o bacalhau chega. Sim, o bacalhau da Islândia chega-nos assim. Portanto, já escalado, já salgado, bem, lá dá para ver. Isto é ouro. E nota-se a imagem de marca deles, Exatamente. não é? Aí o cachaço. O certificado quase da Islândia, de origem. É o único que faz isto. Mas tens alguns Islândias, depois eu vou-te mostrar, em que obviamente não estamos a falar do mesmo peixe, em que não tens isto. Mas para mim não é... é diferente. Não é a mesma coisa. Não é porque depois não chegas ali, é quase como se fosse um QR Code. É. Não é? O código da marca deles, eles conseguem perceber. Aliás, eu olho para o peixe e esta cor de pele esverdeada, Sim. a cor da... É fácil de identificar É. o bacalhau da Islândia. Da Islândia da Alvorada. Sim. É perfeitamente... Eu consigo identificar, mesmo saber que este peixe é um peixe da Islândia da Alvorada. Esse, neste caso, tu dirias que tem a ver também com esta parte aqui, não é? Aqui com o cachaça, a forma como o peixe é descabeçado, tudo isso acaba por fazer um produto completamente diferente. E não só, ele foi escalado fresco. Sim. Super fresco. Este peixe, quando é escalado, ele tem no máximo 6 horas depois de sair da água. E nisso nota-se. Nota-se completamente. Está aqui, ó, nota-se. Isso o peixe... Normalmente, quando ele é mal descalado, a partir daqui, deste quase o 5, Nós chamamos-lhe umbigo. Umbigo, sim, sai redondo, sai assim. Este não, este é Sai direito. direitinho. Este peixe é uma coisa... Este é... Uma vez tive cá a visita de um restaurante de Lisboa, também especialista em bacalhau. E o bacalhau é de viveiro. É de? De viveiro. Em termos de Ainda produção, bem. é o que tiver, é o que... Ok. Eles aqui tentam-lhe tirar a maioria do sal. Exatamente, aqui é um processo de lavagem do peixe só para lhe retirar todo aquele sal e para termos um produto mais limpo, mesmo depois de seco, fica em termos de apresentação. Isto é a fase inicial. Isto é a fase inicial, lavagem, agora fica a escorrer durante 2 ou 3 dias, portanto este bacalhau só vai para entrar em secador lá para sexta-feira, quinta, sexta-feira. Daqui é para secador. Daqui é para secador, sim.
Ponha aqui. Não temos lá a mão de primeira. Olha, pronto. Vamos começar Nota-se. pela pele. Se calhar passa aí para aquele lado. É que Foda-se. Completamente. Noruega, Islândia. Em termos de tempo de cura, não há de ser muito diferente. Agora, pode-se ver em termos de pele, não tem nada a ver. Em termos de formato de peixe, mesmo aqui o descabeçamento não tem nada a ver. Mesmo esta parte aqui, se tu vires, a parte da barriga é sempre muito mais gorda, muito mais forte do que este. Sabes porquê, Rui? Este, eles calam em fresco, 6 horas. Este não, deixa o peixe a maturar há algum tempo. Agora estava a dizer, ele está direitinho, né? Enquanto este tu notas aqui... Sim. Este também é segunda qualidade. Sim. E por isso, se calhar, é segunda qualidade até por isso. Mesmo assim. Mas para segunda qualidade, está bom. Mas é segunda qualidade. Este bacalhau se tornar-se o quê? Um bacalhau o quê? Graúdo. Graúdo? Entre 2 a 3 quilos. Claro. Este é a primeira qualidade. Este é sortido, de certeza absoluta, aqui por este problema. Mas se repararmos em termos de... Temos aqui o descabeçamento completamente diferente. Aqui a cor da... Se bem que aqui às vezes também podemos ter aqui um peritoneio mais escuro, mas o mesmo tempo de cura temos cores completamente diferentes. Completamente diferentes. O próprio formato do peixe, conforme estavas a dizer, não é? Tu Sim. pegas aqui e pegas aqui... Tu vês aqui esta parte, não é? É muito mais espesso Do que o outro. É. Mas além dos formatos diferentes e as cores, etc., quais é que tu sentes que são as principais diferenças do bacalhau da Islândia e da Noruega? A comer? Muito mais macio. Aqui tens uma carne muito mais firme. Atenção, não é por ser Islândia, é por ser o Islândia de Alogrado, porque o Islândia de Alogrado ele é escalado e salgado no máximo 6 horas após a sua captura. E é isso que lhe vai permitir-nos termos esta Rigidez pós-morte, sim. toda. Porque se deixarmos o peixe também a descansar, o peixe depois que vai quebrar, que é o que acontece aqui na Noruega. E temos outra coisa que eu acho que é importante perceber, são peixes sempre muito mais pequenos e mais gordos. É. Ok? Porque este peixe não precisa fazer tanto exercício, digamos assim, para comer como este. Este não, este precisa de andar. É. É. Isto basicamente, aliás, o Diogo Rocha, ele costuma dizer que ele até é parecido com o Islândia. Porque ele, o Diogo Rocha não faz, contrariamente a nós, não faz exercício absolutamente nenhum. O gajo quer é comer. Comer e beber sem exercício, é a Islândia. Eles concentram-se numa zona quente. Eles concentram-se numa zona onde há muita alimentação. Muita alimentação. Enquanto a Noruega não, o gajo tem que caminhar, tem que vir do norte, lá do norte do Mar do Norte, para a procura de comida e também para depois ir desovar na altura da Páscoa ao sul, não a sul da Noruega, mas ali a meio da Noruega. Portanto, tem que fazer esse processo, esse trajeto, enquanto a Islândia não. Portanto, e depois obviamente, temos um peixe, qualquer pessoa vê, não é? Perfeitamente visível. São produtos diferentes. Perfeitamente visível. Eu até dizia quanto é que pesa este, quanto é que pesa este. Mas não, a gente vai lá. Mas o peso não há de ser muito diferente de um e do outro. Pois não, mas é que este é mais pequeno que esse, não é? Estes fazem uns bíceps e uns tríceps. Está connosco. 8? Mas eu não tinha reparado que isto subia. Sim. Só. E eles vão ficando todos... O objetivo é termos a palete toda direitinha, porque senão era difícil de fazer a palete direitinha. Vamos? É as câmaras de... Aqui são os túneis de secagem. Sim. Nós temos 3 túneis de secagem e, curiosamente, nós estamos aqui a secar até um peixe com um tamanho considerável e que vamos mostrar. Algum poderá ser para o oculto, sim.
Aqui dá para ver que já começamos a ter alguma secagem do peixe, mas o peixe ainda não está seco. Isto aqui está todo ao mesmo tempo. Não, agora temos o secador está só com o peixe deste tamanho, mas mesmo assim ele seca de uma forma uniforme, contudo há que depois confirmar peixe a peixe se ele está seco ou se não está seco. Portanto, aqui se repararmos o peixe está sem secador, ainda não está seco, mas já conseguimos ver aqui alguns pontos de secagem, mas aqui ainda não está. Portanto, este peixe entrou em secador na sexta-feira e só vai estar seco, não é só vai estar seco, é sexta-feira que vamos avaliar se ele já está seco ou não, porque um peixe deste tamanho demorará no mínimo uma semana a secar, porque ele ainda está muito verde. A gente faz-lhe assim e ele facilmente fica maleável, vês as fibras que ainda não estão firmes. Se tu carregares e se a carne não for para baixo, já está seco, mas aqui ainda está muito mole. E até pela cor, se reparares aqui já está mais branquiçado, é um sinal que já pode estar mais seco. Em termos de... não tem nada a ver com aqueles verdeados que a gente há bocado estava a ver no Islândia. Isto é Noruega. Vamos ver o que é que temos deste. Olha, este também é Noruega, mas aqui já estamos numa fase mais avançada. Este já está muito mais Acabamos por ter visto o outro, já estava numa fase quase que inicial e este já numa fase muito mais avançada. Este peixe provavelmente na próxima semana poderá... Os secadores têm muito a ver com o teor de umidade. Deste tamanho, pá, uma semana. Olha, nem de propósito, mais de, em média 8,3 kg este peixe, esta palete. Mas isto é super do que aquilo que nós recebemos no ano, eu diria que à volta de 0,5%. Ou seja, é muito grande. é muito raro e muito raro. Mas isto vais aproveitar, por exemplo, para quê? Ele agora vai perder sempre perto de... Vai ser aquele lugar que A parte de sangue, zero. Uma coisa que eu queria perguntar, relativamente ao vintage, ele está em cura, ele é secado posteriormente? Ele teve 17 meses em sal. Ele agora vai ser seco durante este mês e fica 3 meses a descansar depois de seco. E só depois é que vai para o mercado. Portanto, basicamente são 17 meses sem só sal e depois 3 meses seco. E depois é que vai para o mercado. O bacalhau é seco Depois de ser salgado, sim. Ok. Nós aqui nem tiramos sal, nem colocamos sal. Okay. Nós só poderemos, porventura, ressalgar se virmos que há chegada, mas isso normalmente do nosso dele, ou mesmo da Carlson, isso nunca acontece, se virmos que o peixe não está bem salgado.
E como é que a gente vê se o peixe não está bem salgado? Porque há outras coisas importantes para as pessoas saberem, não é? Porque é que um peixe não é bem salgado ou isso, não é? É, mas nós notamos, se nós ao levantarmos o peixe, se ele vier colado, o peixe tem problemas de sal. Ou se vier com uma cor demasiado amarela. Ok, sim. E aí nós ressalgamos, ok? Mas no nosso caso, a confiança é tal que, a não ser que haja uma situação anormal, Sim. nós só, quando recebemos o peixe, só voltamos a mexer nele agora passado 1 ano e meio. Uma coisa da parte da tradição do bacalhau. Antes da molha e antes de tudo, antes havia a seca ao sol, que é a mais tradicional. Isso acabou tudo já há muitos anos. Pois, mas lá está, acontece que também existe uma parte negativa dessa seca tradicional. Existe muita parte negativa, tem a ver com a temperatura, que muitas vezes não se consegue controlar a temperatura quando está ao ar livre. Obviamente depois também sujeita a impurezas, é isso que eu ia dizer, a gaivota, o pássaro. Portanto, hoje em dia toda a secagem é feita de uma forma artificial, em túneis de secagem, conforme não temos. Tudo aquilo que as pessoas veem feito ao ar livre é só para a fotografia, não há... Isso, por acaso, é uma coisa que me deixou também alertado com uma parte que é, há muita tradição, já não pode ser tradição, porque também não era segura em termos alimentares. Em termos alimentares. Não, e não só em termos alimentares, mas como também em questão de mão de obra, porque antigamente esses tais tendais ao ar livre eram de manhã, as pessoas iam colocar o peixe a secar ao sol, não era ao sol, a secar, e depois era preciso essa mão de obra também ao final do dia para retirar, e estamos a falar de um processo de colocar peixe e retirar peixe de muita mão de obra, e hoje em dia essa mão de obra também não há disponível. E não só o manuseamento, o próprio manuseamento do peixe também torna... Claro, também dispendioso. Sim. Foda-se, está incrível este, meu. Isto é... Isto é incrível. A finesse e a pureza que o bacalhau tem, meu. Não, isto é o melhor que há, nisso não há dúvidas sobre... O peixe é sempre todo muito igual, entendes? Não tens aqui grandes oscilações em termos de peixe. Tu pegas qualquer peixe que seja e o peixe está... Obviamente, às vezes pode haver um com a aba mais escura e tudo mais, mas no geral, todo o peixe, não há problemas de limpeza, não vemos sangue, tenha problemas de sangue, peixe bem limpo. Olha, mas já agora é curioso, vou-vos mostrar uma coisa. Este tem um pequeníssimo problema. Aqui. Sabem o que é que foi isto? Não. O peixe ficou preso na rede aqui. Neste caso, estamos a falar a pesca são redes de malhar, em que o barco larga a rede, deixa a rede parada no mar e depois o peixe, ao nadar, vai ficar preso na rede. Portanto, este ficou preso aqui e, portanto, aqui, ao puxar, depois o barco ao puxar a rede, no dia seguinte, o peixe ficou aqui preso e ele acabou por fazer este... Mas lá está, aqui, é um pequeníssimo problema. Que parte a espinha e aparece aqui o sangue da espinha, mas isso é o normal, não é? Muito cuidado sempre. Sim. Aliás, há um... Tu o que é que fazes normalmente depois com este sal? Isso não reutilizamos. Isso em que é feito, reparem, o peixe está perfeitamente limpo, não tens aqui, não vês nada. Sim. Depois da escala, o que é feito, depois deles escalarem, eles torcem um bocadinho o rabo, passam aqui o dedo, para que todo o sangue que aqui tenha possa sair. Por isso é que aquilo que Por isso é que vês no umbigo o sangue. Vês no umbigo assim, sempre aqui um bocadinho. Sim. Deixamos o peixe a escorrer, temperatura controlada, que aqui temos sempre temperatura controlada. O peixe... Para colocar nos chamos e nas línguas. Ah, ok. Porque a salmoura que nos chega, porque tanto as chamos e as línguas, ou as bochechas, já vem salmoura, só que vem sempre em barricas deste tamanho.
Portanto, esse salmoura que vem cá não é suficiente para nós depois estarmos a fazer o reembalamento. Então tu fazes. Fazemos cá salmoura. Qual é a porcentagem mais ou menos? Pensar que era Jurpiga. Diz? Jurpiga. Pensar que era Jurpiga. Jurpiga era boa. Qual é? Não. Não sei, mas posso perguntar. Este já está seco? Fazer? Normalmente dizem que é seco que nem um carapau, mas poderia ser seco que nem um bacalhau. Atenção. É. Este saiu há quanto tempo? Este peixe, ele é mais fino, mas é peixe que nós... É peixe que teve em secador, isto também é giro para vos mostrar, teve em secador, mas depois ainda saiu de secador e há sempre aqui uma porcentagem de peixe que não fica seco. Então tem que voltar a secar, que nós chamamos é de ressecar. Secar, ok. Mas eu consigo detectar quando é peixe de ressecar, ele fica sempre tipo com um pó Em cima? em cima. Sim. É peixe de ressecagem. Se reparares, peixe aqui. Sim, podes sim. reparar alguns, quando tu Tem- vês com este sim, pó, sim. é peixe que voltou a secador. Peixe de linha tem duas situações. Mas linha mesmo. Linha, peixe a linha. peixe. Sim, Peixe a sim. peixe, mas obviamente estamos a falar de linhas com centenas ou milhares de anzóis. Normalmente tem duas situações. É Em sangue. termos de cor é mais branco, mas também peixe é muito mais fino. Porquê? Porque normalmente o peixe de linha é peixe que anda, que é muito atlético. O gajo anda muito sempre à procura de comida. E portanto nós pessoalmente nem apreciamos muito este tipo de peixe, porque depois não temos um peixe muito grosso. E não só. Isto é Ilha Faroé. Ah, e depois temos, E depois tem congelado. isto. Este é congelado e não É. só, depois tem isto. É feito, porque este é feito a partir de congelado. Tens aqui os Isto é das Ilhas Faroé. das Ilhas Faroé. Faroé, Noruega, Islândia, também há Groenlândia. Há bacalhau enquanto Canadá, portanto nós temos basicamente, temos na Noruega, Islândia são os grandes produtores, temos nas Ilhas Faroé, temos na Groenlândia, temos no Canadá, temos alguma coisa muito pouca que praticamente nós que não chega cá, que a quantidade é muito limitada, que é na Escócia, portanto ali no norte da Escócia, e depois também tem um grande país que também produz uma quantidade considerável de bacalhau, que é a Rússia, porque a Rússia faz fronteira com a Noruega, em termos de mar. Portanto, a Rússia também tem bacalhau. Mas lá ninguém pesca para a Europa. Pesca. Só que a maior parte das vezes não entra no mercado com o nome de origem Rússia. Nunca entrou. Portanto, Não. isso não é só uma questão de agora. É uma questão de já de sempre. Nunca entrou Nunca entrou como... como sendo made em Rússia. É. Não é só uma questão de agora. Mas às vezes é lá. Muitas vezes é lá. E muito lá, porque eles têm a maior parte do estreito que vai da Groenlândia até da é Rússia. enorme. Aliás, eles têm a mesma cota da Noruega. Eles podem pescar o mesmo que a Noruega pode. Só que nunca se comunicou. E até há muito peixe que é marcado, ou que lhe chamam Noruega, mas que nem é Noruega, é Rússia. Porque o mar é o mesmo. Reparem, o mar é o mesmo. O método de captura é o mesmo, é tudo igual. É só uma questão depois de... Mas já é o Oceano Ártico. É Atlântico Norte, É o Mar de Bering. Mar de Barents. E não há bacalhau no Pacífico. Mas isso nós não compramos. Isso é outra espécie. É o Isso macrocéfalos. é macrocéfalos. Macrocéfalos que o gajo tem uma cabeça meio muito maior. Mas para fazer este tipo de processo não é tão bom. É igual. Serve, mas para o mercado português não há mercado É para o isso. que Só normalmente Brasil. o macrocéfalos é Brasil, não é? Brasil. Brasil, É Brasil. Brasil. O que é que este peixe tem, diferente dos outros? Não tem a badana. E porquê? Os gajos, quando pescaram este peixe, este ou este, no barco, pescaram-no e tiraram-lhe a cabeça e tiraram-lhe uma parte da badana. Normalmente isso é feito quando depois é para fazer filete. Aí está ele, olha. O gajo até está identificado. Não, mas está, nota-se na escama que é mais pequena, não é? É. Mas acima de tudo, tu olhas para isto, é aqui, ok, mais escuro, E aqui o formato é mais formato giro. é mais direitinho, assim, agora, cozinhado. Isto é o escamudo. Escamudo. Isto é um outro Isto é o peixe. escamudo. Mas é da mesma família. do É da bacalhau. família, é. E para vocês verem que nós não temos, até diz amostra, escamudo. Portanto, isto é o único que neste momento temos cá. E a espinha é diferente também aqui, porque ele tem uma espinha... Sim. Ele parece mais largo, parece. Na
na zona do rabo. Não, estás a ver é que ele é Mais estreito, mais sobre estreito, sobre comprido. Yeah, Enquanto um bacalhau- e tens aqui uma grande diferença. É, Olha o rabo. o rabo é V. Aqui há muitos anos, houve alguns artistas cá em Portugal que compravam escamudo e depois, com uma tesoura, Cortavam isto o rabo. aconteceu. Sim, sim. Eles cortavam isto. Mas dá perfeitamente para ver, até porque a linha... E este é deste lado. Mas dá, nota-se, obviamente que quem não tem este cuidado, mas olha, aqui a escama, Sim. no rabo então. Sim. Isto é um pouco um trabalho um bocado invisível. Tens que ver. Pois, também há muito pessoal que deve secar mal o bacalhau. Claro. Como é que tu identificas um sartén com um bacalhau bem seco? Opa, este, lá está, é o que ele estava a dizer, até já passou um bocadinho em termos de secagem. Se bem que o peixe agora, ele saiu hoje de secador, aquilo que vai acontecer, ele vai quebrar sempre um bocadinho. Sim. Ele vai sempre absorver alguma umidade que anda aqui no ar. E, portanto, por isso é que nós nunca embalamos peixe à saída de secador. Ele sai, fica a repousar, vai para a palete, repousa e só depois, quando ele absorve toda essa alguma umidade, é que... Mas este está seco demais. A sala da desfia. Nós aqui neste momento estamos a desfiar dois produtos completamente diferentes. Um são bananas, bananas salgadas. Quanto é que vocês fazem por dia, Sandra? À volta de 30 quilos. 30 quilos de produto acabado. Ou seja, isto dá uma quebra de 50, eu penso que é entre 55% a 60%. E fazem... Caixote traz 25 quilos. E vocês de 25 quilos fazem quanto? A caixota e mais ou menos de espinhas e pelos. Não percebi, Sandra. Nós fazemos mais ou menos um tabuleiro cheio e outro de peles e espinhas. Ok. Ah, ok. E o que é que fazes com aquilo? Vai para a indústria de coisa ou... Aqui. Os dali, ou seja, entre um e outro. Olha a diferença entre um bacalhau desfiado feito de bacalhau Salgado seco. E aqui é desfiado de salgado verde, só bananas. Mas este aqui o que é que fazes? Indústria dos bolinhos. Pois. Para fazer os pastéis. Pá, isto é um produto espetacular para a indústria dos bolinhos. Depois vem aqui alguém e leva isto. Mesmo as Pá, sobras, porque isto é muito aqui ao tostão. Aqui isto... mesmo as sobras também são aproveitadas. Sim, são aproveitadas. Sim.
Mas, por exemplo, isto é para... Nós temos um cliente em Espanha que de vez em quando nos leva isto, mas para poder tentar aproveitar o máximo de carne possível. Porque aqui ainda tem algum resto de carne, muito pouco, para fazer o mince. Aqui ainda tens aqui qualquer coisa, aqui alguma proteína. Fazer o quê? Mince, ou seja, os gajos o que é que fazem isto? Trituram isto tudo e para fazerem, por exemplo, em Espanha, as tortilhas, as empanadas, trituram esta espinha e estas peles, fazem aroma para depois os gajos da indústria dos pré-cozinhados dizerem tortilha de bacalhau e não sei o quê. Empanada de bacalhau, Empanada de na verdade bacalhau. tem aroma disto. Aí é que está. Foda-se. O que é isso? Sim. Língua? Uma língua deste tamanho, caralho. Não, isso é uma língua de Era um vaca. bicho, era uma língua de vaca. Eu, ao início, quando vi, parecia assim uma coisa meio... Essas estão até limpinhas, meu. separava. Eu até pensei que eram os fígados, estás a ver? Só Não. laminados ou assim. Não, são samos de Samos bacalhau. de bacalhau. Bexiga natatória. A parte que está... Este peixe mal o anzol entra, ou o que é que entra, o peixe começa logo a baiar. É. Porque perde, digamos, o oxigênio, né? E faz com que ele fique a baiar. Assim. Eu nunca tinha visto samos neste tamanho. Porque normalmente eles vêm sempre cortados. No prato, sim, porque isto, se um gajo servir assim no prato, era capaz de ser. Vendes muito? A quantidade suficiente é sempre gerir o estoque. Nós acabamos por procurar ter um estoque equilibrado. É que achamos, mas olha, eu também não vendo samos. Pois. Como porta de entrada para... Samos é muito bom. A feijoada de samos, ou desidratado, uma grãozada de samos. Nós vamos agora no prato, mas nós é aos baldes. Vocês estão a usar samos? Nós temos um prato que é feijoada de bacalhau, igual às tripas à moda do Porto, mas em que utilizamos o samos, utilizamos as línguas, utilizamos a parte da badana, utilizamos várias partes para fazer quase os enchidos do bovino. O samos é parte da bexiga natatória. É a bexiga natatória, é o que preenche a cavidade abdominal nele. Normalmente estes peixes são peixes de uma espinha triangular, não é? E é o que reveste esta parte. Espinha. É o que reveste esta espinha, que no meio há oxigênio. Se repararem, o bacalhau, temos aqui a espinha, e ele, daqui até aqui, a espinha está cortada. Se repararem, temos aqui a espinha, ele aqui acaba... Ao retirar-se esta espinha, no processo da escala, agarrado à espinha vai... O Santos. É isto. Portanto, agarrado é a espinha que sai daqui. Sim. Os chamos das línguas. essas pequenas partes. Sim, sim. Por acaso, das coisas que eu mais gosto são as bochechas. Adoro. Acho que é uma cena... Nós, na semana passada, estivemos a embalar bochechas e encontramos numa das barricas 35 kg desfiadas. Os gajos devem ter ido um problema qualquer de produção. Estava tão entusiasmado com a conversa de distinguir o bacalhau. Aqui temos os chames, temos línguas, temos bochechas. Tem quantas toneladas de Nesta câmara, só nesta, à volta de 200 toneladas. produto acabado? Produto acabado, sim, nesta câmara. E aqui é tudo, bacalhau, os inteiros, Aqui samos, samos línguas, peixe cortado, seco, sempre seco. Aqui só entra... e temos uma outra coisa também gira, que agora olhei para isto, nem de propósito. raia. Raia seca. Tu nunca experimentaste isto, pois Não. Vou pedir para experimentar. Levas uma. Raia. Está fresquinho? Quer salgado seco ou congelado?
Não, Se eu prefiro, enquanto empresário... Enquanto empresário, eu prefiro vender tudo que me acrescente mais valor. Okay. Ou seja, que tudo aquilo que eu seja capaz de produzir mais e que seja mais complexo, ok? Portanto, logo aí, estou-te já a responder, eu prefiro vender o bacalhau demolhado ultracongelado, porque dá aqui muito mais trabalho a fazer. Enquanto consumidor e guardião, digamos assim, da nossa tradição, bacalhau salgado seco. Okay. As coisas é um bocado por esse prisma, não é? Aqui temos a nossa loja de venda ao público, nossa loja de fábrica, que não está aberta todos os dias, mas acaba por ser um ponto de venda que nós temos. E consegue as pessoas que vêm cá, compram isso? Sim. Sim, aqui também tens uma zona bastante... Nós temos uma 3 ou 4 anos. Mas tiras? Para as redes sociais, o Hugo Van Der Ding, lembras que sim. Até na altura tu me... Sim, eu perguntei, sim. Epá, e o ano passado, em novembro do ano passado, a Helena, que é a nossa chefe aqui de loja, no aniversário da minha cunhada, disse-me assim, a Helena é aquela senhora... A Helena, aquela que estava a fazer os despachos. Que ela mora com a minha mãe, portanto é como se fosse nós darmos uns rações de bacalhau, uns lugarditos. E a responsável de marketing foi lá, eu não podia ir, foi lá e disse, ó Sílvia. A Sílvia vai lá, encontra-me e pergunta-lhe, sim, costumo ir. E eu depois, uns desenhos, só foi a Sílvia que lhe disse, sabe o que o seu filho faz? E ela, não fazia ideia, eu costumo lá ir à vossa loja, Carolina, vai comer leitão e volta para Lisboa com as amigas. Ah pá, Então você me saltou para o meu carro para fora. Desculpe lá que eu agora estou... Já uma vez foste à feira? Fins de semestre então fazem sempre lá uma feira vínica e eles fazem sempre peças um bocado alusivas em relação a várias temáticas, já neste caso até foi a região e as pessoas que lá trabalham. Às vezes também é das suas divisões e vou brincar um bocado com a situação do grupo. Então um dos atores era o vestido. Olha, ainda vais-me arranjar 2 asas de raia. Não tens aqui, pois não? Tens. Esse é que é o vintage. Este é vintage, mas é vintage de 2022, de há 2 anos. E eles depois aguentam-se, não é? A partir do momento em que está seco. Só que era aquilo que há bocado o Rui estava a dizer. Este peixe temos de ter muito cuidado a demolhar, porque isto tens que o hidratar muito bem. Porque se não o hidratas muito bem... Mas vocês já foram várias vezes disso da hidratação na demolha. Mas o que é hidratar na demolha? É repor a umidade que ele perdeu. Sim, mas como é que isso se faz na prática? Faz uma conta rápida e simples, que é, imagina, se ele perdeu 30% de umidade, tu tens que repor esses dias. E a partir dessa reposição é que contas o dia 0 da demolha. Ok. Não é? Ou seja, imagina, 5 dias. Então contas com mais 3 dias para trás para dar essa parte. Estou a perceber. Ou seja, faço 8 dias, por exemplo. Sim, acrescentas tempo à demolha. Para essa hidratação. É porque se ele senão... perder sal, ele vai hidratar primeiro. Não é? Claro. Porque senão tu até lhe podes estar a tirar o sal, mas não hidratas o peixe e depois fica seco. Porque este peixe lá está super desidratado. Não é? Portanto, tens que ter muito cuidado. E depois na confecção também não é para todo tipo de confecção. Nós temos de ter muito cuidado, mesmo quando vendemos este peixe, a quem é que o vendemos, porque se não for um consumidor devidamente informado, ele vai dizer que o peixe não presta para nada, que não é bom, que não lasca. E cor amarela, Tens aí algum cor amarelo? Lá em baixo, vamos para lá em baixo, está na produção. Esqueci-me de mostrar. isso realmente é diferente. Dizias tu que o processo de cor amarela... O processo de cor amarela, o que é que consiste? Nós pegamos no peixe que está salgado, nós no caso da Logrado pegamos em peixe que tem no mínimo 8 meses em sal, colocamos-no em água doce durante algumas horas e depois começamos a fazer um processo de secagem. E o processo de secagem é um processo muito mais lento do que o tradicional. Lento em termos de espaçamento de tempo. Ou seja, nós pegamos no peixe, colocamos-no em secador,
retiramos, deixamos o peixe a descansar e depois volta a entrar em secador. E pode demorar até cerca de um mês, todo este processo de secador, retirada e tudo mais. E ele só está seco, ou só está pronto, quando nós deixarmos, ele está quase pronto, mas Rui, encosta aqui. Sim. Ele ainda fica colado, ainda tem aqui uma goma. Portanto, ele só está pronto quando esta goma desaparecer. É quase como uma oxidação. É Não é? É isso que estás a fazer. É mais caro. É muito mais caro porque, primeiro, o tempo que demora o processo é muito mais longo. E a quebra que eu tenho tem uma quebra muito maior do que o normal. Depois o pessoal vai usar o cura amarelo para quê? Para os mesmos pratos ou normalmente de forma diferente? É para os mesmos pratos, mas este bacalhau a nível de sabor é um sabor muito mais peculiar, porque ele sofreu uma oxidação, ou seja, eu tirei o sal, pus água doce, voltei a secar, pus água doce, ou seja, quase que faço uma oxidação da cor, ou seja, concentras o tipo de sabor que ele vai ter, é um sabor completamente diferente ao bacalhau normal, que é uma seca muito mais rápida, muito mais consistente. Aqui quase que andamos a brincar com seca, temperatura, salinidade, água doce. Mas é muito mais sensível, porque como tem muito menos teor de sal do que o normal, é muito mais sensível em termos de temperatura. Portanto, nós acaba por ser, mesmo em termos de locais de venda, há que ter muito cuidado para não o expor muito a uma temperatura muito alta, porque falta-lhe um conservante. Mesmo a folha é muito mais depressa. Não. Deveria ser mais depressa, mas voltamos a falar novamente na hidratação, porque este peixe está super compacto. Tu tens também que, novamente, tudo o que são peixes com muitos hidratados ou com muito tempo de cura, ou como neste caso do cor amarela, tu tens que os hidratar muito bem, porque senão... Esse peixe vai ficar insosso. Por isso é que nós, na Lograda, aconselhamos, nos primeiros 2 dias da demolha, colocar água. Água tem sempre que colocar. Sal. Sal. Eu já ouvi dizer que há pessoal que come assim, seco. Sim. Aliás, em Espanha, eles chamam-lhe tipo inglês e comem-no assim. Lá está, ele está um bocadinho salgado, mas é perfeitamente... Como se chama? É. Está aí uma ideia. Mas por acaso não é um bacalhau que Eu pessoalmente, eu prefiro um peixe com mais tempo de cura do que um cor amarelo. Eu mais tempo de sal. Sim. Levar ao limite máximo de poças de sal, uma seca e aí está perfeito. Para mim. Sim, para mim também. Até nível de gosto pessoal e até para trabalhar. Este peixe, quando chegasse ao prato do cliente, alguma coisa não ia estar bem. E em gosto pessoal, Islândia ou a Noruega? Os dois, para mim os dois. Não... Porque são completamente distintos um do outro e ambos é a mesma coisa. O que é melhor? Uma marca de carros, sei lá, Mercedes ou BMW? Há quem prefira Mercedes, há quem prefira BMW. Se depois as características organolépticas dele, ou seja, gordura e não sei o quê, se disseres há peixes da Islândia para um determinado tipo de prato que vai dar um resultado completamente diferente, sim. Noruega para outro, sim. Por exemplo, eu Islândia gosto muito mais para lagareiro do que Noruega. Sim. Por causa do teor de gordura que tem. Sim. É só... Mas este é bonito para a exposição. Para mim. Mas cada vez mais também produzimos menos de cor amarela, porque o mercado também não procura tanto, mas a partir do momento em que também nós tivemos uma segunda opção, que é um peixe com mais tempo de cura, como é o vintage, ou um Magnus, que é um peixe maior. Portanto, existem alguns consumidores, mas obviamente estamos a falar de um consumo residual. Agora trabalhar isto. Nós, no ano passado, tivemos um stress, que tivemos aí uma falha de produção disto e o peixe não estava em condições. Isto é deste cheiro. Esta é a câmara em que nós... Temos um cheiro muito intenso aqui. Esta é a câmara em que o peixe está todo seco, em que está aqui sempre a repousar há algum tempo antes de ir ser embalado. Portanto, sai de secador, está ali um bocadinho fora e depois vem para aqui para repor o grau de umidade.
Pô, é que esse é mesmo gigante. Não. É, já há bocado. Era mais ou menos o mesmo tamanho. É. Olha, estás a ver? Este é mais pequeno. Mais pequeno, mas mais pesado. Meio quilo. Ele parece mais denso mesmo. Este É. é o da Islândia. Este é da Islândia. 3.900. E este é 3.400. 3.400. E é maior. E é maior. Estás a ver? Isso depois de molhado será mais ou menos Não, quanto? ele primeiro tem que ser seco. Sim, mas à partida Aquilo que tu vais acontecer é, ele vai perder tu vais secar, tu vais perder, 20, vamos arredondar, 20%. Tu depois vais demolhá-lo e ele vai crescer um pouco mais do que os 20%, vai lá 25%. Sim. Aquilo que a gente vai perder na secagem, tu vais recompensar na demolha e ainda um bocadinho mais.